Naquele mesmo embalo, estamos aqui para o segundo vídeo dessa série improvisada e agora eu vou falar para vocês sobre saber entender que tudo ocorre no tempo certo. Você vai entender o que eu quero dizer, mas antes de mais nada, não se esqueça de deixar o seu joinha, porque você ajuda muito esse canal a atingir mais pessoas que possam se interessar por esse conteúdo. E, se você puder, se inscreva clicando no botão abaixo e ative o sininho para que você sempre seja avisado ou avisada quando subir um vídeo novo aqui. Dito isso, depois da vinheta nós vamos começar. Solta lá! Então, meus queridos e minhas queridas, é o seguinte, você precisa aprender a ter paciência, não querer apressar as coisas, porque elas vão ocorrer inevitavelmente no seu tempo, no tempo certo. Cada um tem seu tempo. Muitas vezes você perde muito do seu olhando a grama do vizinho, que sempre tende a ser mais verde do que a sua. E aí você acaba se frustrando, você acaba ficando triste, porque afinal de contas, as pessoas às quais você olha as gramas estão felizes da vida e tudo está positivo, principalmente agora com a internet, que a gente fica lá no Instagram sapeando e vendo a vida maravilhosa. Você percebeu que no Instagram ninguém tem uma vida triste? Todo mundo tem uma vida maravilhosa, todo mundo é milionário e viaja o mundo inteiro? Pois é, meus queridos e minhas queridas, então as coisas tenderam a se tornar mais graves do que comumente eram. E tudo depende de você mesmo saber interpretar o meio ambiente que o cerca para você não se frustrar. Porque a frustração acarretará um monte de outros problemas, os quais serão dificílimos de você sair, de você se desvencilhar. Então entenda que as pessoas que pintam que o mundo delas é maravilhoso, talvez não seja tão maravilhoso assim. Isso faz com que o equilíbrio das coisas comece a surtir na sua própria mente. E você acaba começando a entender o seu tempo. E você vê assim, às vezes você vê que você tem um colega que tudo dá muito certo para ele ganha dinheiro, ele está crescendo, ele é feliz, ele não tem nenhum problema que você saiba. E às vezes você fica triste porque as coisas avançam para você num ritmo muito mais lento, numa velocidade muito mais lenta, e você acaba falando, putz, talvez onde que eu estou errando, talvez as coisas não sejam para dar certo para mim mesmo, eu mereço o que eu tenho e tal, e você acaba deixando até de fazer as coisas que você precisa fazer para continuar crescendo. O que importa aqui é a forma como você vê o mundo. Como eu falei, você tem que saber interpretar o meio ambiente que te cerca para que você saiba o que você deve fazer e como você deve fazer para avançar, para seguir avançando. Então veja bem, você tem que entender que todo mundo tem o seu tempo. E o tempo corre diferente de uma pessoa para outra. Aí você vai falar assim para mim, você tá louco? O relógio aqui tá contando que é meio-dia e no relógio do Zezinho agora, nesse mesmo momento, também tá contando que é meio-dia e assim vai em qualquer lugar do mundo, descontando os fusos e tudo mais, mas ainda assim tá tudo dentro do seu padrão. Não é que um tempo corra diferente para uma pessoa e não para outra, literalmente. Mas sim que os eventos que ocorrem precisam ocorrer de alguma forma universal. Parece que as coisas acontecem para você quando tem que acontecer e não acontecem quando não tem que acontecer. Você precisa então aprender a utilizar isso ao seu favor para aprender com os erros que você comete, para aprender a ter paciência, porque as coisas vão acontecer quando tiverem que acontecer. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui. Você quer comprar um novo veículo para o seu negócio que precisa de veículo. Você tem lá uma empresa de logística, você precisa comprar um furgão novo para você fazer transporte, certo? Aí você vai lá na concessionária e tenta financiar esse veículo. E dá merda, você não consegue financiar. Não é aprovado por algum motivo, você acaba acontecendo alguma coisa que você não consegue sair com esse veículo como você havia planejado. Isso vai te frustrar, você vai ficar chateado e às vezes seu mundo pode começar a ruir, porque afinal de contas, por que só para você não dá certo as coisas, não é verdade? Só que sua visão, na verdade, não deve ser essa. Sua visão deve ser a seguinte, se eu fui lá tentar e não deu certo, quer dizer que eu devo dar alguns passos para trás e analisar o todo para entender o que está ocorrendo. Posteriormente,
eu vou maturar a ideia e aí então saberei se devo bater o martelo, insistir nisso ou não, certo? Quando você teima, muito pode ocorrer, ou seja, com a sua insistência você até pode conseguir, porém a sua chance de dar merda depois é muito grande. Porque muitas vezes você acaba fazendo as coisas de supetão, simplesmente por impulso, simplesmente por vontade tão grande de crescer, que você acaba metendo o pé pela mão. Você acaba falando, não, vamos lá que nós temos que fazer, depois a gente vê como é que a gente vai acertar, depois a gente vai ver o que a gente vai fazer, acaba dando merda, porque não houve planejamento, não houve maturação da ideia. Entendeu? Então é preciso que você entenda que tudo ocorre no seu tempo. As coisas são como são. Você precisa aprender a se moldar ao ambiente. O ambiente nunca irá se moldar em você. Se moldar e agir da forma que você quer que ele haja. As coisas ocorrerão naturalmente. E você precisa entender, saber interpretar que as coisas acontecem quando precisam acontecer. Esse grau de entendimento do mundo, do funcionamento das coisas, do funcionamento da sua própria vida, em relação aos passos que você precisa dar, que sempre serão um de cada vez, são importantíssimas para que você consiga crescer, certo? Porque uma vez que você entende isso, você para de se frustrar. O externo para de te incomodar como tem te incomodado. Você aprende a ter maturidade para interpretar o meio ambiente que te cerca de uma forma mais inteligente, mais racional, mais sábia. E você tenderá a errar muito menos. Você tenderá a fazer cagada muito menos do que você tem feito. As coisas avançarão muito mais rapidamente na sua vida para você. Então, tenha essa cautela, tenha esse discernimento consigo mesmo. Comece a enxergar o meio ambiente que te cerca. Entenda onde você está errando. Corrija os erros. Não insista se você ver que não é para ser. Saiba maturar, saiba ponderar as coisas. Não meta pé pela mão. Vai ser difícil você não fazer isso. Durante a vida a gente acaba metendo o pé pela mão diversas vezes. Mas se você se policiar com mais frequência, ou seja, se você parar para observar com mais cautela mesmo, você verá que as coisas fluirão muito mais facilmente, muito melhor, com muito mais qualidade na sua vida para você. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Nos vemos no próximo. Agora eu vou para minha reunião, que eu tô atrasado. Tchau, tchau. Até mais.